O 1º de dezembro foi assinalado com uma cerimónia oficial organizada pela Sociedade Histórica de Independência de Portugal e pela Câmara Municipal de Lisboa, parceria que remonta a 1861. António Costa, presidente da Câmara Municipal, condenou a decisão governamental de prescindir do feriado que assinalava esta data e anunciou a intenção da autarquia de prosseguir com a sua celebração no próximo ano. Tal como faremos com o 5 de outubro, queremos celebrar o 1º de dezembro, não só com esta cerimónia, mas principalmente transformando o centro da cidade de Lisboa numa grande sala de aula coletiva, espaço de história ao vivo, recriando 374 anos depois, nos diversos locais onde a história se fez, os acontecimentos que conduziram à libertação de Portugal. Se alguém pensou que ao acabar com o feriado acabava ou diminuía esta celebração, enganou-se. Pelo contrário, o facto de ser dia de aulas permitirá fazer desta data uma evocação ainda mais viva e participada, que ocupará todo o coração da cidade, mobilizando os milhares de alunos das nossas escolas para reviverem todas as datas importantes, desde 1147 a 1810, para a afirmação da nossa independência e, em particular, essa jornada única dos conjurados, com a tomada do Paço e a rendição das guarnições castelhanas, recriação naturalmente aberta à participação de alunos de todo o país, que muito gostaríamos de acolher na capital de todos os portugueses. O edil lisboeta evocou o significado desta data como exemplo de resistência e de alento para os dias que se vivem na atualidade. A história ensina-nos que não se responde às crises com resignação, o conformismo e a rendição. Neste dia em que celebramos a independência nacional e num tempo em que passou a ser comum falar-se de protetorado e de redução ou mesmo de desistência da soberania, sem estremecimento nem pudor, é nossa obrigação reafirmarmos o orgulho que temos em ser portugueses, herdeiros de uma história e de uma cultura multisseculares. Precisamos de um sentimento patriótico que nos leve a reencontrar a pátria como casa comum, portadora da responsabilidade da memória e da esperança do futuro. O 1º de dezembro de 1640 mostrou-nos que em política nada é inelutável ou inevitável, que os caminhos únicos levam a becos sem saída e que há sempre alternativas e soluções diferentes. A sociedade não se torna coesa cultivando a divisão. A economia não se reanima enfraquecendo-se. A pobreza não se combate aumentando-a. Todos já perceberam hoje que as causas da crise não são apenas causas nacionais. São europeias e provocadas por uma política desastrosa que deixou de ver a Europa como um projeto de partilha e solidariedade para submeter aos egoísmos nacionais agressivos. É por isso que, sem uma alteração dessa lógica, não há saída para a crise. É também à escala europeia que as questões devem ser enfrentadas e podem ser resolvidas. Mas o que temos a retirar desta constatação não é o desânimo nem a impotência. É que isso significa, é que isso exige, de Portugal, uma voz altiva na União Europeia, recusando a menorização, a inferiorização e a exclusão. A pobreza combate-se com a criação de riqueza, com mais emprego e com mais educação, afirmou o edil, concluindo que defender Portugal é não aceitar a desistência, a derrota e o desânimo, para que nunca se possa dizer que os portugueses são para ser mandados. Após o hastear da bandeira nacional, seguiu-se a tradicional disposição de flores na Praça dos Restauradores, junto ao obelisco que assinala o feito dos conjurados de 1640 e dos heróis da Guerra da Restauração. À tarde, 21 bandas filarmónicas animaram a Avenida da Liberdade, com um desfile que terminou nos Restauradores com a interpretação dos hinos da Maria da Fonte, da Restauração e o hino nacional. Num palco que para António Costa se transformou, de alguma forma, numa gigantesca sala de aula, onde foi reafirmado o orgulho patriótico nas comemorações do mais antigo feriado civil português, agora suspenso. Também o Palácio de D. Antão de Almada,
Hoje, Palácio da Independência foi palco das comemorações do 1º de dezembro, com a recriação do assassinato de Miguel de Vasconcelos e a aclamação de D. João IV pelos grupos de teatro amador Ai Que Giro e Danças com História. As comemorações terminaram simbolicamente no Largo de São Domingos, local em que a cidade de Lisboa presta um tributo às vítimas do massacre judaico de 19 de abril de 1506, ou 5266, no calendário judaico. Onde outrora imperou intolerância e fanatismo, é hoje um espaço multicultural que simboliza a cidade da tolerância.